Hoje nós vamos conversar sobre o quê? Sobre cores. Primeira coisa que eu gostaria de trocar uma ideia com vocês. Cor é consciência. Tudo é consciência. Cor é consciência, forma é consciência, som é consciência. Então hoje aqui nós vamos conversar não só do lado oculto, como também o lado da física. Vamos entender na física algumas propriedades que a gente pode aplicar o princípio da cor, né? Que está ligado à cor no seu sentido de onda, que chega a nós, está ligado à parte de frequência e comprimento, que nós vamos conversar hoje, para que vocês entendam como elas se formam. E aí depois você tem alguns atributos, né? Que quando você começa a compreendê-los, você pega algumas coisas ligadas à nossa própria física e você joga no sentido oculto. Quer ver alguns exemplos? Tudo isso a gente vai conversar, está aqui, pelo menos como um tópico, e a gente vai conversar ao longo da palestra. Um exemplo. A cor, ela sempre está ligada ao quê? Ao processo de reflexão e absorção. E um atributo que eu gosto muito de trabalhar também é a refração. Daí que você começa a entender um pouco o que representa isso que os clarividentes falam, que são cores que estão impregnadas no aura da pessoa, né? Que estão projetados ali, que eu vou dar vários exemplos para vocês, que é o final da palestra, né? Que quando elas são observadas, você começa a compreender o que está presente ali, né? Agora, pegando só um pouquinho desses exemplos, se você pegar o princípio da reflexão, a cor que você enxerga, ou num objeto físico mesmo, ou numa pessoa, é a cor que está sendo refletida nela em você. É uma cor que está existente nela e é refletida em você. Vamos supor, se um clarividente olha para você, e ele observa a incidência do vermelho, é porque o vermelho está em você e está sendo refletido ele com a visão astral. Ele está observando o vermelho. Então você é a pessoa que está com o vermelho. Então você tem que entender que consciência que é o vermelho. Como que ela é formada? O que ela representa? Aonde que ela tem que estar projetada no corpo para dizer que ela representa equilíbrio? Existe até isso. E a gente vai conversar. Só um exemplo falando do vermelho. Pessoas que têm o vermelho da parte do umbigo para baixo é absolutamente normal. Aqui nós temos cores mais densas. Mas se você pega um adepto iniciado, um ser especial, é uma cor que é refletida de uma forma sutil. Ela não é pesada, ela é sutil. Então você olha, ela é brilhosa. Porque, independente, a pessoa está reencarnada, então ela tem essa parte mais densa, mas ela não é muito projetada como consciência. Que tem gente aqui que tem o escarlate, não só aqui, aqui em cima também. É o ser humano até meio animal. Infelizmente eu tenho que utilizar isso, não colocando, mas é uma consciência inferior. Não estou falando mal do reino animal. Então, um exemplo, quando você vê refletido muito vermelho nessa parte superior da pessoa, ela está com muito desejo sexual. Muito desejo sexual. Você vê com muita incidência isso em jovens e adolescentes, porque eles estão começando a trabalhar essa consciência. Então, em vez de ela ficar na parte baixa, ela se eleva. Então ela fica em cima. Normalmente a parte superior da pessoa ela é matizada pelo amarelo, pelo azul, brilhoso. Então a pessoa traz mais essas cores, entre aspas, assim, né? Vamos dizer, cores com uma frequência não tão forte como o vermelho, cores mais suaves nessa parte superior. Né? Então a gente vai conversar sobre tudo isso. Esse é o princípio da reflexão e da absorção. Nós também temos isso ligado à cor. Que cor que se absorve? O que representa a cor que se absorve é a cor que você não vê, porque ela é absorvida pela consciência astral da pessoa. Olha que interessante isso. Então é uma cor que está projetado dentro da consciência da pessoa. Então você não vê. É agora que você consegue entender, depois eu vou explicar melhor quando a gente chegar no triângulo ali, que aqui deveria ser tudo branquinho, né? Que é o exemplo do quê? Das sombras que se tornam consciências quando a força do sétimo raio, como sétimo sistema, se projeta no ser humano. Que o eterno, ele representa, hoje a gente chama de Tao, ali no Oriente, que não é o Tao. É o Tao com aquele símbolo que vocês conhecem, né? Que é a circunferência partida, o Yin e o Yang, etc. Representa as forças polares em movimento, gerando a evolução. E o eterno, ou trino, ele representa isso. Então, quando você fala da cor preto e branco, preto, ele representa a ausência total de todas as cores. Quer ver uma experiência na física bem simples, tá? Qualquer cor que você projetar no preto, ela não vai refletir. Por quê? Porque se ele não tem nenhuma cor, o que ele vai fazer com qualquer cor que você projete nele?
vai absorver. Vocês estão entendendo? A nossa aura é assim. Ela é reflexo de muitas cores que a gente absorve. Tem esse jogo que eu vou explicar para vocês. Então é um pouco de sintonia. Quer ver que engraçado como cor é consciência? De repente, ela está numa consciência bravia que nem a minha. Né? Eu tô pé da vida. E não é? Você não acha que todo mundo é isso aí, você está todo certo. Ela está absorvendo o meu vermelhão ali também. Então, pá! Aí ela está o quê? Essa consciência vai para dentro dela. Não vai refletir por quê? Porque ela absorveu. Está dentro dela. Pegaram isso? O que você reflete é porque você tem excesso e vai para fora. Então, quando você começa a entender esse universo das cores, nesse sentido oculto que eu vou passar para vocês, aí você começa a compreender as cores que te atraem, as cores que você gosta, as cores que você não tem muita convergência. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo bem clássico disso, você trabalhando a consciência das cores? Todo mundo se veste de manhã. Você saiu nu algum dia, né? Não, você se vestiu, não foi? Mas não tem dia que você está para uma coisa mais alegre, você está para uma coisa assim, tem dia que você está, não, mais isso aqui. Quer você classificar como consciência de cor coisas na sua vida? Não vou para uma reunião séria, então não posso ser colorido. Eu vou mais assim. Você já está consagrando a cor de consciência que vai ser o guia da sua locomoção na reunião ou onde você está indo. Vocês estão vendo como a cromoterapia ela vai muito mais longe do que esse simples ato de vou colocar a corzinha X aqui, vou colocar... Não. Nos seus atos, nas suas escolhas, nas suas posturas, você faz cromoterapia constantemente. Quantas vezes você escolhe uma coisa pela cor? Ou quase sempre você faz assim. Você vai comprar um isqueiro. Tem o pretinho, branco, vermelhinho, colorido, assado, frito, cozido. Você vai escolher, você fala, dá qualquer um. Esse dar qualquer um representa que você também está trabalhando uma consciência, que no caso representa o preto. Por quê? Você não tem nenhuma, então qualquer uma que vier serve. Vocês estão pegando? E o que representa o preto como consciência? É o que eu vou falar aqui, não existe cor boa e ruim. Primeiro isso, não existe cor boa ou cor ruim. Cada uma locomove um estado de consciência. O grande segredo é você saber o que cada uma representa. Entenderam isso? Por isso que não julgues, pois você será julgado. Então se você começar, essa cor não gosta, essa cor não presta, essa cor não está errado. Você não está em sintonia com ela. E por que você não está em sintonia com ela? Olha o segredo da polaridade, porque ela já está em você. Então você não precisa dela. Pegaram a dica? Ela já está em você. Então quando existe a recusa, é porque você não precisa. Quando você se sente atraído, que ela está se refletindo para a sua visão, representa o quê? Que você não a tem, então você se sente atraído. Esse é o segredo da polaridade. Por isso que nesse mundo físico aqui, se você pega energias contrárias, positivo com negativo, quem não brincou de imã aqui já? Pum, vai ter atração. Quando repele, porque são polos iguais, não é assim? Vocês já brincaram disso? Pense nisso em relação às cores. Toda vez que você sentir essa força magnética, a repulsa, é porque já está em você. Por isso que, quer ver, entrando um pouquinho mais a fundo para você meditar em relação à situação. Vou pegar Krishnamurti, até estava falando na aula anteriormente. Mata o mal em ti, que o mal do mundo não poderá fazer nada contra você. O que ele quis dizer? Quer ver o exemplo das cores? Isso, olha que interessante. Você está aqui, você olha e você não gosta de alguma coisa, você começa a acusar, você começa a falar, mas você está acusando e falando mal daquela coisa porque você compreendeu ela porque ela está dentro de você. Se ela não fizesse parte de você, ela não te incomodaria nem um pouco. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando para vocês? Então você vê aquele mal porque ele é um reflexo de você mesmo. Então aquilo que está como uma frequência cromática que representa o mal para você, é uma frequência cromática que primeiro está em você. Então por isso que você diverge com ela. Tudo que você fizer, a partir do momento que você tem consciência do que elas representam, e você olha, se eu quero e se eu não quero, você está trabalhando consciência. Quando você resolve se trajar ou adquirir algo numa determinada cor, você está em convergência com a consciência que aquela cor locomove. Ficou claro isso? Ficou claro essa coisa? E não é simples isso, você parar para pensar? E veja como você, tudo envolve cores. O que não tem cor que você enxerga? Fala para mim alguma coisa. Se você conseguir falar alguma coisa que você enxerga que não tem cor, eu falo, bom, você pode falar que não, mas você é porque você não enxergou. Tudo que você enxerga que reflete
e que entra em sintonia com você, é porque essa energia está projetada nesse mundo visível e você tem possibilidade de enxergá-la. Mas existem frequências invisíveis, que muitas vezes você lida. Quer ver duas cores, que são a representação fidedigna de frequências invisíveis que a gente trabalha o tempo inteiro? O preto e o branco. Quando você pega o preto e o branco como energia dual, você tem o princípio de toda a criação que representa como parte central a energia da Terra, que nós chamamos de Kundalini. É o preto e o branco que gera a energia de Kundalini. E vocês vão descobrir que existe até uma frequência sonora ligada a Kundalini, que é o Fá sustenido. Hoje eu vou explicar para vocês o que é isso, não se preocupe. Então, quando você trabalha cor e som juntos, sabendo a consciência, você trabalha em sintonia com todos os reinos e forças criadoras do universo. Então, a partir dessa palestra, na hora de manhã que você for escolher uma camiseta de tal cor, ou com tal a coisa vai ser diferente. Porque você se consagra a um tipo de energia. Ficou claro isso para vocês? Agora, o último tipo, só para fechar isso, se é o princípio da refração. O que é a refração? É muito interessante, vocês vão entender por quê. É quando, de repente, uma onda que vem através de uma cor representa uma onda vibratória. Ela ultrapassa um corpo e ela transpassa ele, ela perde um pouco da sua velocidade, mas a essência dela como frequência ela não perde. Quando os anjos, as hierarquias criadoras, eu estou dando o link para isso aqui, elas entram em sintonia vibracional contigo, o raio delas, aí que vem aquela coisa que o raio do mestre, não sei o que eu, essa papagaiada que eu não curto. Eu prefiro ver a coisa no seu sentido real e pegar a ciência e colocar em algo que é palpável para o meu raciocínio. Alguém chegar aqui e falar, olha, porque agora eu estou canalizando Cristo. Estou falando que vocês têm que depositar na minha conta, com cartão e etc. Tá cheio de gente que acredita nisso. E quem é que vai falar que eu canalizei o Cristo mesmo? Isso é comprovado no quê? Onde você se baseia nessa minha intuição e etc. Só se você for louco, meu. E hoje, você vê por aí, é o que mais acontece. Então tem que ter um embasamento. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Então, quando você pega um raio como uma consciência, que eu vou explicá-los e dar cores para eles embasados na teosofia hoje. Você pega assim uma vibração de uma grande hierarquia, que você dá nome de anjo, de mestre ascenso, aí entra na papagaiada yoga ali. Aí você chega e diz o quê? Você manda essa vibração, pum, e bate em você. Qual vai ser a refração ou o efeito desse impacto desse raio dentro de ti? Vocês estão entendendo o que é a refração? A refração é o efeito do impacto desse raio que você entrou em sintonia que bateu em ti. Vocês estão compreendendo? Aí ele vai dar um resultado. Então você pode dizer, quer ver, você entendeu o princípio da refração? Vem essa energia de um raio divino. De um raio divino. Esse cidadão aqui é você, ou eu, entendeu? Aí ele bate, ele vai mudar toda a sua vibração, porque você entrou em sintonia com ele. Aí que vai. Você entrou no quê? Quando você vai sintonizar algo no rádio, você está procurando o quê no rádio? A frequência. Estão entendendo o princípio da frequência? E tem um monte de coisa por aí, ó. Que como que você vai fazer a sintonia do seu dial? Através da sua consciência. Se você acredita em intuição de qualquer um, o seu dial vai pegar que frequência? De todo esse povo que sintoniza tudo que tem por aí. Uma coisa eu digo, se realmente muita gente que fala que canaliza isso e aquilo, a consciência do que eles falam realmente viesse, mas não sobrava um átomo dessa pessoa. Porque, meu, para aguentar, imagina Cristo entrar num corpo cheio de imperfeição, problema, conta, relacionamento, pegação, sexo, bebida, rock and roll. Já pensou? Não vai sobrar nada disso aí, porque não tem nada incompatibilidade vibracional com essa frequência que tentou entrar ali. Por isso que os anjos respeitam a consciência. Por isso que as hierarquias, elas só se projetam ou cobram, guarda isso que é um ditado maravilhoso, elas só se projetam ou cobram algo, porque projetar é se cobrar. Porque se eu vou entrar ali é porque ali tem condição. Vocês estão entendendo como que funciona? Então eu me projeto ali porque existe condição, e aí o que acontece? Ah, quem muito for dado será cobrado.
É o que vem através do princípio da refração, que aqui você é a lei, ou princípio intermediário, aqui é o que? O efeito. Qual será o efeito dessa vibração que passou por você? Vocês dois? Isso que é sexo dos anjos. Não pensa que sexo dos anjos, ai querida, vamos para o quarto agora. Não, isso não existe lá não. Pode esquecer, faz bastante aqui, porque lá não tem isso não. Então aqui vai rolar, aí vem o que? O efeito da compatibilidade vibracional que vai gerar uma terceira coisa. Tudo isso é cor. Tudo isto é cor, forma e som. Quando você altera um som, você altera o processo vibracional. Seria assim, quer ver uma coisa? Você pega uma pessoa e você coloca ali um heavy metal. Aí você olha assim para a pessoa, se ela entrou na sintonia do som, ela está gerando uma espécie de vibração ali. Então você está vendo uma cor que está sendo projetado dela. Aí é a absorção e o reflexo que você está enxergando que está no aura dela. Aí você chega, você muda, aí você coloca um Vivaldi. Você vai ver que aquela cor assim, ó, começa, é assim que é plano astral. Transforma e pum, vem outra cor. Por quê? Vai despertar outro tipo de sentimento, outro tipo de pensamento. Vocês estão entendendo como que funciona? Então ali muda a frequência do aura dela, que vai gerar uma outra cor. E agora que vem o segredo. Eu não sei se alguém já reparou. Quer ver um exemplo disso aqui? Ó? Você está dirigindo. Aí coloca um som pesado, forte, acelerado. Qual é a tendência da sua dirigibilidade? Se acelerar mais. Se ficar mais assim, eu mesmo sou absolutamente eclético. Eu escuto desde o rock e depende do quê? Da minha frequência. Do que eu vou sintonizar. Então se eu estou nisso aí, eu escuto, eu vou dirigir mais rápido. Eu vou entrar na vibe e no ritmo ocasionado pelo som. Se de repente você coloca uma música leve, você coloca um bar, uma área de baile, aquelas músicas de casamento e tal, aí pum, da quinta já vai para a terceira, aí você já vai admirando mais, você desperta outro estado de consciência em você. Então sempre quando você escuta algo, você está gerando uma frequência cromática em você, porque você está absorvendo isso. E dependendo do que você está absorvendo, o que acontece? Esse processo vibracional transforma a cor do seu aura e os seus efeitos através dessa refração serão diferentes do que foram anteriores. Sabe como chamam isso no mundo esotérico? Cromoterapia, musicoterapia, que faz com que a pessoa modifique o seu processo vibracional. Não é interessante isso? Seria muito mais fácil falar assim, pega um amarelinho, olha, dá 3 pulinhos, você está todo inteligente. É assim que eu vejo hoje as coisas aí fora. É complicado isso, hein? É complicado. Não se preocupa que eu vou jogar a luz verde no seu coração e você vai ganhar um monte de dinheiro amanhã. Tem gente que paga para isso. Aí ele vai. Então vamos entender primeiro as 7 cores que hoje, nós podemos dizer assim, elas representam forças sutis ou tátivas ou forças da natureza que representam a própria emanação do eterno. Quer ver um exemplo desse desenho que eu vou explicar para vocês aqui de uma forma bem simples? Pensa no prisma. O prisma. Se você jogar água ali, por isso que os cabalistas falam que tudo no universo manifestado, tudo é formado pelo serpentear da força da água com a força do fogo. Por isso que quando você pega, aí que está o simbolismo da espada como instrumento mágico. Se você pega a espada, em todos os simbolismos, ela é um instrumento sagrado, que ela pode ser tanto utilizada no seu sentido mais denso, que é a guerra, que no naipe do tarô é simbolizado pelos gládios ou espadas, como também ela pode representar o instrumento mais divino no seu sentido da magia, de cortar tudo que não serve ou que não presta. E como que uma espada é forjada? Fala para mim. Fogo e água. Você está fazendo o processo do eterno nessa realização. Então você está ali, Então quando você pega todo esse sentido iniciático, daí você começa a entender os cavaleiros do rei Arthur. Daí você começa a entender todas essas realidades ligadas e focadas ao processo da espada como um instrumento da mais alta teurgia ou magia.
Então, voltando ao prisma. O prisma é esse serpentear. Por quê? Você coloca o que dentro do prisma? Fogo. O que você coloca dentro do prisma? Água. E ele só funciona ou tem um sentido por quê? O que se reflete nele? A luz, qual é a fonte dela? Que é o olho de Deus no seu sentido eletromagnético físico. É o Sol. E dali o que vai ter como refração? Estão entendendo agora a palavra no seu sentido oculto? Ele vai refletir os 7 raios. E esses 7 raios que ele reflete, através do processo da refração, que são as 7 cores máteres de todo o processo, elas representam o que hoje nós chamamos de 7 anjos. Os 7 anjos criadores, as 7 forças que estão associadas a esta energia. Então, quando nós falamos da cor, a gente hoje pinta amarelinho, mas é porque a nossa visão vê isso, amarelinho, vermelhinho, etc. Tal. Mas nós precisamos entender que é uma fonte de luz que, se você pegar a origem dela mesma, é branca, se você der. Cor de estrela. Qual é a cor de estrela? Você fala assim. A maioria de todas elas é o sentido branco. Você tem algumas que tem outras nuances. Você pega algumas, de repente, Algol, ela tem uma nuvem de poeira vermelha que faz com que ela rutile. Então é diferente, mas a estrela como luz e fonte, se falar em luz, como energia, qual é a cor? Se você não tem nenhum outro princípio ali, é o branco. Então por isso que o branco, nós podemos colocar como o princípio da energia que representa o próprio eterno de todas as religiões. Daí que vem aqueles provérbios que a gente fica falando, tal pessoa faleceu, mas ela está na luz agora, ela está no plano de luz. Mas o que é esse plano de luz? Pergunta para a pessoa, plano de luz, é plano do bem, plano do amor. Não, quero saber como consciência, não isso que você acha. Aí ferrou, né? Aí trava tudo. Então você tem que entender que quando você fala plano de luz, porque é um plano onde existem todas as cores, é a síntese de todos os anjos, daí que vem o sentido do branco. Então quando você fala do branco como cor e como consciência, é a cor que tem todas as energias presentes nela. Por isso que se você vai no sol com o branco, o que vai acontecer? Vai refletir tudo. Se você vai com uma camiseta preta num tremendo solão, o que vai acontecer? Ela vai absorver tudo. Mas na minha visão, o eterno, que é dual, vocês vão entender o dual, ele tem aqui na sua primeira metade uma parte sombria, e nessa sua segunda metade, uma parte reflexiva. Por quê? Aí eu vou pegar a fala de um grande mestre, né, que foi um dos seres ligados à linha de Cthulhu. Ele falou, a missão do ser humano é transformar energia em consciência. Então, a partir da nossa evolução, o que ocorre? Nós, como seres e consciência, estamos reencarnados para quê? Para transformar tudo que é falta de conhecimento em nós, para nós absorvermos, olha o sentido aí. Então por isso que é sombrio o primeiro momento. Aqui você pode pegar o eterno com a sua própria reencarnação. Quer ver você entender as cores nesse sentido reencarnatório? Pega uma criança, ela acabou de nascer, ela tem conhecimento de todo o universo. O que ela aguarda dos seus educadores? O que ela aguarda? Fala para mim, pelo amor de Deus. Informação, educação, conhecimento, né? Assim que a criança funciona, elas são, nossa, copiadores natos, principalmente de porcaria. São ou não são? Você que na hora pega e está repetindo. Então ela está nessa fase sombria ainda. Então ela está o quê? Ela está absorvendo. Vocês estão entendendo qual é a cor que não tem nenhuma e quer todas? Estão entendendo transformar sombra em luz agora? Estão compreendendo qual é o sentido cromático disso? Chega um tempo que ela já tomou um monte de burdoada, absorveu as experiências, o que ela vai acabar fazendo? Ela vai começar a refletir o que são as experiências que ela adquiriu. Ela não vai começar a refletir? Eu estudei engenharia. O que ela se formou? O que ela reflete para a sociedade? Que ela é o quê? É um engenheiro. Então ela tem as cores do engenheiro nela. Tudo tem suas cores. Então tudo que você reflete depois de um determinado tempo são as experiências que você... Quer ver? Esse símbolo aqui... Não é assim? Já viram esse símbolo em algum lugar? Agora você entende ele. E com o uno trino, que é o eterno, que você dá o nome de Deus, você dá o nome do que você quiser, é da mesma forma. Por quê?
Quando ele se lança em 7 experiências, ele está aprendendo com que aquelas experiências lá embaixo estão realizando através da emanação dele mesmo. Vamos entender isso. Não é que ele não sabe. Ele vai, toda vez que uma experiência termina, essa experiência vem para ele e se torna uma absorção daquilo que foi projetado dele mesmo lá embaixo. Vocês estão compreendendo? Sabe qual é o nome disso? Livre-arbítrio. Você hoje, você não pode fazer nesse exato momento, bem ou mal, você decidir. Você pode fazer o que você quiser, você não pode fazer o que você quiser agora. Ah, vou dormir, vou ficar acordado, vou sair, vou ficar, vou escutar, vou dar off nisso, vou jogar uma cadeira na cabeça desse cara, não, vou escutar, tô achando até legal. Você não tem esse livre-arbítrio? A cada instante, é Deus olhando para ti. E você como sombra ou luz no processo. E tudo isso é cor. Vocês vão ver, já vou chegar lá. Estou preparando vocês agora.